Como criar seu próprio controle de vendas no Excel passo a passo, aula 10. Então vamos dar continuidade ao nosso controle de vendas no Excel. Então vou chamar aqui o nosso formulário e na aula passada aprendemos a imprimir os itens do nosso estoque abaixo. Ou seja, eu tenho aqui a programação onde a gente consegue exibir todos os meus produtos abaixo do meu estoque mínimo. E se eu quiser fazer um checklist do mesmo, programamos na aula passada esse botão aqui, o imprimir, onde eu imprimo apenas os itens listados nesse list box. Observei que ele está lançando os dados e vai estar configurando aqui a minha folha de impressão. Ó. Então na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto. O nosso canal Programador Excel VBA está no ar desde o dia 14 de maio de 2017. Então, para este ano temos uma meta simbólica de batermos os 20 mil inscritos aqui no YouTube. O nosso canal é focado em compartilhar conhecimento de forma gratuita. Então, para que possamos continuar com os nossos vídeos gratuitos, conto com a sua ajuda. Se ainda não for inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, se inscreva. Se já for inscrito, compartilhe os nossos vídeos nos grupos que vocês fazem parte, seja no Telegram, WhatsApp, como no Facebook. Grupos esses voltados a Excel, para que mais pessoas possam conhecer esse trabalho e mais pessoas aprendam Excel de forma gratuita. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Então vamos lá, vamos entender aqui o que a gente vai estar aprendendo na prática na aula de hoje. Ó. Bom, quando eu entro aqui na minha tela de vendas, lembre-se que eu posso estar, se eu não souber o código produto, eu posso vir aqui e pesquisar pelo código produto e informar a quantidade que ele já adiciona ao meu list box, que aqui seria a minha tela de vendas. Bom, então observe como é que está funcionando nesse momento. Bom, se eu souber o código, simplesmente eu informar a quantidade que eu estou vendendo e o código produto. E dou um Enter. Ao fazer isso, ele já adiciona o produto que eu estou vendendo. Observe aqui que ele já me traz aqui a quantidade do que eu estou vendendo versus o meu valor unitário. Aqui já me informa o valor total da venda deste item. Bom, e se eu vier aqui colocar um outro produto, observe, eu vou vender a quantidade de 3 e vou colocar o produto de número 6. E der um Enter, observe que ele adicionou o segundo produto e também já me trouxe aqui a quantidade do valor total individual deste produto, ó. 5,85. Bom, e se eu quisesse excluir o item, como é que eu faria para excluir este item aqui da minha venda? E claro, excluir o item e devolver a quantidade que eu estou subtraindo lá do meu estoque. Pois lembre, toda vez que eu estou adicionando o produto ao meu carrinho aqui de vendas, ele já está subtraindo lá do meu estoque. Então, se eu excluir o item aqui dessa lista, eu tenho que devolver a quantidade que foi subtraída. Como fazer isso? Então, vamos descarregar aqui o formulário. Vou na minha guia Desenvolvedor, Visual Basic, exibir o meu Project Explorer. Caso essa seja a sua primeira aula, assista às aulas anteriores. Essa é a aula de número 10. No final desse vídeo tem a nossa playlist completa. Então observe, ó, o que eu vou fazer aqui? Já com o meu Project aberto, caso você queira chegar de uma outra forma, basta você pressionar a tecla Ctrl+R e vou estar exibindo o Project da mesma forma. Então o formulário que eu estou trabalhando aqui é o FRM principal. Ó. Duplo clique nele, eu tenho várias pages aqui dentro do meu controle multipage e a page que eu vou estar trabalhando será a minha page venda. Então vou aqui na minha page venda e está aqui o meu list box que está listando os itens que eu estou adicionando. Então se eu clicar aqui sobre ele, propriedades, então observe algo interessante. Ó. Bom, nesse list box ele tem uma propriedade que é de fundamental importância para o que eu vou estar fazendo. Eu preciso verificar qual item está selecionado. Bom, primeiramente eu vou lhe ensinar a excluir um item individual e devolver essa quantidade individual ao nosso estoque. Se muitas pessoas comentarem que querem aprender a excluir mais de um item simultaneamente e devolver mais de uma quantidade ao estoque, podemos estar fazendo uma aula para reforçar mais esse assunto, beleza? Então, reforçando, vou estar ensinando particularmente nesse vídeo a excluir um item individual do list box. Se mais pessoas comentarem aí que querem aprender a gente excluir vários itens simultaneamente do list box ou até mesmo todos e devolver essas quantidades conforme os itens listados, possivelmente podemos estar gravando dentro dessa playlist.
Então vamos lá, o que é que eu vou fazer para que vocês entendam. Ó. Vou executar aqui novamente para que fique mais claro o que é que está fazendo até o momento o meu listbox e o que eu preciso fazer. Ó. Então se eu vim aqui formar uma quantidade, ó, a quantidade 2, e se eu vim aqui formar o código produto, observe que ele adicionou o produto. Se eu vim aqui formar que eu quero vender 3 e o meu produto de número 7, dá um enter, observe aqui que ele adicionou o meu segundo produto. Tem duas coisas aqui para corrigirmos. Bom, a primeira delas é que eu vou querer verificar qual item marcado e não selecionado, observe. Ó. Então imaginamos aqui que eu preciso verificar qual é o item que está marcado. Então como é que eu faria isso? Ó? Que nesse momento eu estou apenas selecionando o item. Então temos que configurar aqui esse listbox. E um outro detalhe importante, lembre-se que toda vez que está sendo adicionado o produto a esse listbox, ele está subtraindo lá na minha base de dados. E se meu usuário simplesmente vir aqui e fechar o formulário? Ou seja, ele subtraiu lá na minha base de dados e não devolveu a quantidade, porque ele não efetuou a compra e nem excluiu o pedido. Então, algo para a gente também fazermos aqui nesse formulário. Então vamos por partes. A primeira coisa que vamos fazer aqui, Visual Basic, é configurar aquele listbox para que quando eu selecione alguma linha, ele já marque essa linha. Então para isso, observe, ó, FR principal, vou aqui na minha aba vendas, com o meu listbox selecionado, clico sobre ele, e em propriedades, vamos utilizar aqui uma propriedade super interessante, ó. Então observe aqui, ó, eu tenho aqui dentro do meu multiselect, eu tenho aqui o multiselect single, ou seja, ele vai me permitir apenas uma seleção nesse formato, por padrão. E antes disso eu tenho o meu list style, ou seja, o estilo de lista. E se observarmos, eu tenho o estilo de lista plain, que é esse daí, que quando eu seleciono algum registro, apenas ele fica selecionado, ele não me marca nada. Então o que eu estou fazendo? Ó, aqui vai ter uma caixinha, onde eu vou clicar sobre ela e eu vou poder configurar esse modo de listagem. Ó. Vou mudar aqui de plain para option. E observe, ó, vou mudar aqui o meu estilo de listagem, list style, de plain para option. Observe, ó. Então tá aqui o meu option e como o próprio nome já sugere, quando eu fizer isso, ele vai ficar aquelas bolinhas do lado, ou seja, aquelas botões de opção, ou seja, eu só consigo selecionar um registro por vez. Então observe, ó, vou mudar aqui ó, para option e se eu executar agora o nosso formulário e começar a adicionar alguns itens, vai ficar mais claro o que eu vou fazer. Observe, ó, vou adicionar aqui a venda de um produto, do produto 2. Vou adicionar aqui um outro produto, a quantidade de 2, para o produto 4. Vou dar o enter. E observe, ó, quando eu seleciono algum registro, ele já fica marcado, ó, beleza? Então, o que é que eu vou fazer agora para que você entenda? Vou fechar aqui o meu formulário e vamos programar para verificar qual item está selecionado, ou seja, qual item está marcado. Como é que eu faço isso? E um detalhe também super interessante, sempre é interessante que eu faça primeiro uma pergunta ao meu usuário. Vai que ele só selecionou o registro para ver a foto do produto e não queira excluir. Então, ao selecionar o registro, eu vou criar uma programação primeiro para perguntar ao nosso usuário se ele deseja realmente excluir aquele produto, ou seja, excluir aquele pedido selecionado, beleza? Então, como é que a gente faz isso? Ó, a FR principal, vamos aqui exibir a minha caixa de ferramentas e vamos inserir aqui uma caixa de texto. Ó. Então, vou clicar aqui sobre ela, daqui a minha caixinha de texto apareceu. Então, vou utilizar aqui um botão de comando. Ó. Então, vou selecionar aqui abaixo. E com ele selecionado, observe que eu estou com uma cruzinha aqui, eu posso adicionar um outro botão. Ó. Até porque eu vou ter um botão aqui para salvar a minha venda e um botão para excluir a venda. Observe que ele ainda está selecionado. Quando isso acontece, o que devemos fazer? Exibir a nossa caixa de ferramentas e clicar nessa setinha aqui ó, para sair da seleção. Porque se eu não fizer isso, toda vez que eu clicar no formulário, ele vai inserir novamente um objeto desnecessariamente. Então deixa eu verificar aqui. Tenho dois botões nesse momento. Vou só verificar se eu tenho uma label aqui abaixo desse formulário. Ó. Deixa eu só verificar isso aqui. E observe que eu tenho uma label aqui. Ó. Se eu selecionar ambos os objetos, observe. Ó. Observe que eu tenho uma label aqui. Ó. Então, se eu clicar agora sobre o objeto que eu não quero selecionar, com a tecla Ctrl selecionado, cliquei. Observe que agora eu tenho apenas o objeto que eu realmente quero arrastar, ó, selecionado. Legal? Então tá aqui os dois botões que eu acabei de adicionar, vou selecionar ambos e vou colocar aqui deste lado. Ó. Bom, esse botão aqui, eu vou clicar sobre ele, propriedades, eu vou alterar aqui o seu name, ou seja, o nome que eu vou manipular via código para btn, excluir, underline, pedido. E já esse outro aqui, eu vou renomear para btn,
esse BTN faz referência ao botão. Então, BTN, salvar, underline, venda. Bom, já com ele selecionado, vou vir aqui na sua propriedade Caption, que é aquele nome que aparece ao nosso usuário, e vou colocar aqui um nome bem mais intuitivo. Então, vou mudar aqui para salvar, venda. E já esse outro aqui, com ele selecionado, também vou aqui na sua propriedade Caption e vou colocar aqui como excluir pedido. Bom, ou excluir item, né? Vamos colocar aqui como excluir item. Excluir item do pedido. Observe, ó. Aqui é o meu BTN excluir pedido, o nome que eu manipulo via código, esse aqui é o nome superficial que aparece no nosso usuário. Então, se observarmos, vamos deixar ele bem mais intuitivos ainda, ó. Então, com esse botão selecionado, vou vir aqui no seu back color e vou mudar a sua cor de fundo, ó. Para a paleta de cores, vou selecionar qualquer cor que eu queira, ó. Então, vou pegar essa corzinha aqui, a vermelha. Vou mudar aqui a cor da minha fonte, vim aqui na propriedade forecolor e vou colocar, por exemplo, aqui branco, ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o salvar venda. Vou vir aqui na minha propriedade backcolor e vou colocar uma corzinha aqui, ó, azul. E no meu forecolor, vamos mudar aqui também para uma corzinha branca, ó. Então, se eu executar agora, vamos só verificar como é que ficou a carinha do nosso sistema, ó. Então, executei, deixa eu só vir aqui para a janela do formulário. E agora sim, ó, vendas. Então, eu tenho o excluir item do pedido, nada faz por enquanto, e o salvar venda. Então, agora vamos dar vida ao excluir item do pedido. Então, lembrando, o excluir item do pedido, ele vai verificar qual item está selecionado, ele vai verificar se eu tenho algum item selecionado, se eu tenho pelo menos algum item listado, e vai fazer uma pergunta ao meu usuário antes de excluir. Se o meu usuário decidir excluir, ele vai continuar a ação de exclusão. Se o meu usuário desejar não excluir, simplesmente ele não faz nada. Então vamos lá, desenvolvedor, Visual Basic, exibir o meu Project Explorer, vou fechar aqui a janela das propriedades, e duplo clique no meu excluir item, excluir BTN, excluir pedido, clique. Ou seja, dentro do seu evento clique, agora vamos dar uma ação ao mesmo. Então deixa eu dar um espaçamento aqui para focarmos apenas nesse comando. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma variável chamada resposta. Como o próprio nome já diz tudo, ela vai armazenar a resposta do meu usuário, se ele clicou na opção sim ou se ele clicou na opção não. Ou seja, se ele deseja excluir o pedido ou se ele não deseja excluir. Então, ela vai ser do tipo string, ou seja, do tipo texto, ó. Bom, feito isso, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Bom, vou pegar a minha variável resposta e vou atribuir o que a ela, ó. A minha variável resposta vai ser igual ao meu msgbox, ou seja, eu vou emitir uma mensagem ao meu usuário. Então, a gente está utilizando aqui o nosso environment username, ou seja, estamos deixando a nossa mensagem mais personalizada. Então, se você tem acompanhado nossos vídeos, sabe perfeitamente que o nosso envar username nada mais é do que o nome da máquina, ou seja, o nome que você deu à sua máquina quando você instalou aí o seu sistema operacional, beleza? Então vamos lá, ó. Entre aspas duplas, o nosso username, ou seja, o nome que retorna aí da sua máquina, e não o nome da pessoa que está logado na sua planilha, o nome da pessoa que está logado aí na sua máquina, beleza? Concatenado com que entre aspas duplas, vou dar um espaçamento e aí vamos colocar a mensagem que a gente deseja, ó. Deseja realmente excluir o item do pedido? Aqui vai ser uma pergunta ao meu usuário, ó. Deseja realmente excluir o item do pedido? Fecho aspas duplas, vírgula, o meu VB yes, no, ou seja, eu quero que apareça a opção de sim ou não. Vou só dar um espaçamento aqui, observe, ó. Vou dar um espaçamento, um underline e um enter para quebrar essa linha de comando. E como além de aparecer a opção de sim ou não, eu vou querer também que apareça um símbolo na minha mensagem, aquele símbolo lá, que seja de exclamation, seja de critical, seja de information, como seja de cast, ou seja, eu quero que apareça um símbolo. E eu vou utilizar o VB question, ou seja, aquela interrogação. Então para isso basta eu colocar, ó, um mais. E observe que eu ainda estou dentro do argumento aqui que está em negrito, ó. Então, ao colocar esse mais, eu tenho acesso a outros recursos, ó. Então, tá aqui, ó. VB question. Observe, ó. Selecionei o mesmo, vou dar um tab, já autocompletou, vírgula, e agora eu passei para o parâmetro do título, ó. Então, o título vai ser o título do nosso sistema, ó. Controle de vendas. Fecho aspas duplas e posso agora
dar um Enter. Observe que ele deu um erro, era esperado separador de lista ou parênteses. Então, está me pedindo aqui que eu colocasse um parênteses. Então, vamos inserir aqui o nosso parênteses. E agora sim posso dar um Enter, ó. Legal? Bom, tá feito aqui a mensagem que vai ser emitida ao meu usuário, ou seja, a pergunta que ele vai fazer. Bom, agora eu preciso o quê? Eu preciso verificar se o meu usuário clicou no sim. Bom, como é que eu faço isso? Ó? If VB yes. Se a minha resposta, ó, vou verificar o que, ó? Se a minha resposta for igual a VB yes, isso quer dizer o quê? Se o meu usuário clicou no sim, então ele vai executar a ação que estiver aqui abaixo. Bom, e se o meu usuário clicou no não, vamos colocar logo aqui a estrutura, ó. Se ele clicou no não, ele vai executar o que estiver abaixo do meu else. E claro, vai ter aqui o nosso end if, ó. Bom, se ele clicou no não, vamos emitir aqui uma mensagem, ó. Em message box, vou utilizar aqui novamente o nosso envare, entre parênteses, entre aspas duplas, o nosso username, fecho aspas duplas, posso fechar o meu parênteses, concatenado com a mensagem que eu quero, ó. Entre aspas duplas, o item, a exclusão do item foi cancelada. Vamos colocar aqui, ó, a exclusão do item foi cancelada. Fecho aspas duplas, vírgula, VB, information, vírgula, e agora o título da nossa mensagem, ó, controle de vendas, e fecho aspas duplas, ó. Bom, para aparecer aqui todo o código na tela, vou só dar um espaçamento, um underline, e vou dar um enter, ó. Bom, e aí o que é que eu devo fazer aqui para que você entenda? Se o meu usuário clicou no sim, ele vai executar o que está entre o if e o else. E o que é que será executado? Bom, será executado o seguinte comando, ó. Primeiro, eu não sei quantos itens listados tem nesse listbox. Perfeito? Segundo, eu tenho que verificar qual item foi selecionado, porque nessa primeira opção eu vou permitir apenas que selecione um único registro. Então, o que é que eu devo fazer? Ao descobrir qual item foi selecionado, ele vai fazer uma ação. E após essa ação, para que ele não fique verificando mais itens, já eu sabendo que ele só pode excluir um item, eu simplesmente aborto a execução do nosso comando. Para quê? Para que ele não fique procurando mais itens selecionados, sabendo que ele só pode selecionar um item por exclusão. Perfeito? Não sei se ficou confuso, mas na prática vai ficar bem mais fácil. Você só tem que entender a lógica, ó. Então, sabendo disso, como eu não sei qual foi o item selecionado, é muito simples. E também não sei quantos itens estão listados. Então, observe, ó. Vou utilizar minha estrutura for, que quer dizer para, uma variável chamada x, que eu ainda não declarei possivelmente, e vou dizer que ela vai partir de 0, já que a contagem das minhas linhas começa, os valores começam em 0. E vai até o quê? Vai até o nome do meu objeto aqui, o nome do meu listbox, que é o meu mi.listb pedidos. Lembre-se que esse meu mi ponto é só para me facilitar aqui. Conforme eu vou digitando, ele já vai reconhecendo e vai me auxiliando com o nome do objeto. Ponto list count. E aí o que ele vai fazer? Menos 1. Pois lembre-se que a contagem das linhas, como assim das linhas e das colunas do listbox, começa em 0. Então eu coloco esse menos 1 para que quando ele não faça um laço a mais. Feito isso, eu estou aqui fazendo uma varredura até encontrar uma possível item selecionado. Então, para que eu possa verificar qual item foi selecionado, eu utilizo a estrutura if. E aí eu coloco o mesmo comando, ó, mi.listb pedidos, que é o nome do meu listbox, .selected, ou seja, o que está selecionado. E aqui eu coloco a nossa variável x, que é essa mesma variável aqui que partiu de 0. E vou verificar se ela é igual a true, ou seja, se ela foi selecionada. Se ela foi, então, o nosso tem, então eu vou executar alguma ação. E que ação será essa? Bom, a ação aqui será o que eu vou programar a partir de agora. Observe, ó, vou utilizar aqui a estrutura which. Então lembre-se que quando eu descubro qual item foi selecionado, eu vou querer devolver a quantidade que ele subtraiu do meu estoque quando eu adicionei. Eu vou querer que ele devolva. E após ele devolver, eu vou querer que ele seja excluído do listbox. Então a primeira coisa que eu vou fazer é devolver a quantidade que foi removida do meu estoque. Então para isso eu vou utilizar o meu it, que quer dizer com, e o nome da minha plan. Então a plan que eu vou manipular é essa plan aqui, ó, a BD. Só que esse nome aqui é um nome superficial, aquele nome que qualquer pessoa pode estar alterando.
Então eu vou trabalhar com o codename, aquele nome de batismo do meu objeto. Então Visual Basic, desenvolvedor, Visual Basic, exibir aqui o meu Project Explorer e vamos descobrir aqui como é o nome do meu objeto. Ó. O meu BD, que é aquele nome da planilha que eu vou estar trabalhando, é o meu planilha 1. Então é esse nome que eu vou informar aqui do lado da minha estrutura Witch. Ó. Planilha 1 é o nome que eu vou estar informando aqui, beleza? Então vamos lá. Ó. Planilha 1. Planilha 1. Ao dar um Enter, observe que eu digitei aqui errado. Fica super fácil identificar isso porque a inicial não ficou maiúscula. Ó. Então, planilha. Agora eu vou dar um Enter e observe. Ó. Legal? Então, com o meu objeto aqui, que é o meu planilha 1, eu vou utilizar aqui primeiro o comando Activate para estar ativando essa plan, que é a minha planilha 1. Feito isso, observe, ó, eu vou manipular aqui uma outra variável que eu não declarei ainda, a minha variável lim, e vou dizer que ela vai ser igual a quê? Observe, ó, ponto range, que quer dizer o meu intervalo. Lembre-se que toda vez agora que eu coloco um ponto, eu estou me referindo às propriedades da minha planilha 1. Ponto range. E observe, eu vou utilizar o método find para procurar o item. E esse item está na minha coluna A, porque é a coluna onde eu armazeno o código do produto. Ó. Legal? Então, na minha coluna A, que é a coluna que eu armazeno o código do produto, de A, dois pontos, a coluna A, ou seja, ela por inteiro, estou aqui capturando, estou procurando em toda essa coluna, ponto find, ou seja, estou procurando. E quem é que eu estou procurando? Muito simples, ó, me.list. Deixa eu voltar aqui ao nosso comando. Desenvolvedor, Visual Basic, o meu mi.listb pedidos, que é o nome do nosso listbox.list, o que estiver listado, onde na minha variável x, que eu parti de 0, que ela está discriminando aqui em qual linha eu vou achar esse valor, e na coluna, eu sei qual é a coluna que eu quero buscar essa informação, é a minha primeira coluna, ou seja, a coluna 0. E fecho o meu parênteses aqui do meu list. E agora vou colocar uma vírgula e o nosso locate, só para garantir que eu vou procurar exatamente pelo que eu estou digitando. Ó. Locate, dois pontos. Isso aqui faz parte da estrutura. Ó. Dois pontos igual a 1, porque é o argumento que eu estou precisando, que eu não quero parecido, eu quero exato. E fecho o meu parênteses. E por último eu vou colocar o meu row para indicar que eu estou procurando na minha linha. Bom, feito isso, vou dar um Enter e observe. Ó. Então, para que fique mais claro, aqui eu verifico qual item está selecionado. Primeiramente, aqui eu faço uma contagem para verificar quantos itens está listado nesse listbox. Aqui eu faço uma verificação para qual item está selecionado. Ele só vai executar isso aqui quando o item estiver selecionado. Lembrando que eu só consigo selecionar um item por vez. Nessa situação aqui. Descobriu através do meu list x0, ou seja, esse x aqui, lembre-se que ele vai partir de 0. No entanto, ele vai valer 1, vai valer 2, vai valer a quantidade de itens que estiver dentro desse listbox, perfeito? Então, ao encontrar esse item, o que é que eu vou estar fazendo? Bom, ao encontrar este item, eu vou fazer o quê? Bom, ao encontrar este item, eu vou querer devolver a quantidade, ou seja, a quantidade está lá no meu estoque. Então, para isso, eu vou utilizar o meu ponto cells, abro o meu parênteses na minha variável lim, que é essa variável aqui que está descobrindo em qual linha está o meu item e qual é a coluna que está a quantidade. A coluna que eu estou subtraindo do meu banco de dados é a minha coluna 5. Então, vou informá-la aqui. Isso daqui vai ser o quê? Vai ser o valor que está sendo recebido, ou seja, tudo que estiver antes do sinal de igualdade é a minha cells, que é a minha célula, da minha linha, da minha coluna 5, que está recebendo o valor. Ela vai receber que valor? Vai receber o valor que está nela própria, mais o valor que está na minha linha selecionada. Então, como é que eu faço isso? Ó? Utilizar a nossa CDBL, a nossa função de conversão CDBL. Vou informar aqui o meu próprio ponto cells lim, coluna 5, fecho o meu parênteses, mais o quê? Mais a quantidade que está listada nesse objeto. Ó. Então, vamos lá. Mais CDBL, abro o meu parênteses e aqui eu vou informar quem, ó, o meu mi.listb pedidos. Deixa eu voltar aqui novamente para a minha janela do VBE, listb pedidos, ponto list, abro o meu parênteses na minha variável, a nossa variável x, e na minha coluna
A coluna que eu armazeno a quantidade, se não me falha a memória, é a quarta coluna. Perdão, isso mesmo. É a minha coluna de valor 3. Se não me falha a memória. Perfeito? Então, fecho aqui o meu parênteses e agora posso fechar o parênteses também da função CDBL. Para ficar mais claro, esse 3 aqui, lembre-se que a contagem das colunas do listbox começa em 0. Então, se esse valor aqui, a minha quantidade lá que eu estou tirando do meu estoque, se ela está na minha quarta coluna do listbox, aqui eu informo o número 3, porque a primeira coluna é a coluna de valor 0, a segunda coluna é a de valor 1, a terceira coluna é a valor 2 e a quarta coluna é a valor 3, que é exatamente esse número que eu estou informando. Esse número aqui não é o número da coluna, e sim o valor da coluna. Perfeito? Bom, feito esse comandozinho aqui, o que é que eu devo fazer agora? Agora eu vou querer também remover esse item. Então, aqui eu devolvi a quantidade para o meu estoque, devolvi. E agora eu vou querer remover esse item do meu pedido. Então basta eu fazer o quê? Mi.listb pedidos, que é o nome do meu objeto, ponto remover item. O próprio nome já diz tudo, ele remove o item. E que item é esse que ele está removendo? Vai ser o meu mi.listb pedidos, ele próprio, ponto list index, e fecho o meu parênteses. Lembre-se que o list index ele captura o meu item, o valor do meu item. Legal? Bom, feito isso, o que é que a gente vai estar fazendo? Ó? Ao fazer isso, eu tenho uma list box, perdão, eu tenho uma label aqui abaixo desse formulário. Ó. Então, essa label aqui, deixa eu verificar aqui o nome dela, eu vou querer que ela me traga a quantidade atualizada em tempo real de quantos itens estão listados nesse list box após eu remover o item. Então, eu vou dar o Ctrl C aqui nela, só para copiar o nome da mesma. Então, duplo clique aqui no meu objeto e vou colocar aqui abaixo. Ó. Então, lbl, underline, conte2.object. E vou atribuir ela agora a quantidade atualizada do meu listbox após removê-lo. Então, eu vou colocar aqui mi.listbox, que é o meu listb pesquisa, perdão, o meu listb pedidos, mi.listb, deixa eu só voltar aqui, desenvolvedor, Visual Basic, mi.listb pedidos, .list count, ou seja, a contagem dos meus itens listados. E um detalhe super interessante, aqui se eu tivesse trabalhado com a estrutura with aninhada, observe que quantas vezes eu digitei o nome do mesmo objeto. Ó. Com a estrutura with, isso aqui não seria necessário eu digitar o nome desse objeto inúmeras vezes. O que é que eu ganharia com isso para que você entenda? Se eu errasse algum caractere aqui, eu apenas trocando aqui do lado da minha estrutura with o nome do caractere que eu digitei errado, eu não precisaria fazer manutenção em várias linhas onde eu inserir o mesmo nome do objeto, beleza? Então isso aqui seria um desempenho fantástico com relação à inibição de erros. Mas já que eu trabalhei aqui sem utilizar a estrutura with aninhada, vamos fazer dessa forma. Se você já sabe o que eu estou me referindo, corrija aí, para ficar um código bem mais enxuto, beleza? E eu vou concatenar isso aqui entre aspas duplas com a informação que eu quero. Aqui ele vai me trazer a quantidade de itens listados, juntamente com o texto que eu quero. Vou dar um espaçamento para não aglutinar tudo junto. Registros, vai aparecer lá, por exemplo, 2 registros, vamos deixar só 2 registros, ó. Registros ou registro, ó. E fecho aspas duplas. E aí vem um detalhe super interessante, vamos colocar aqui só nosso end with para fechar essa estrutura, e vou enfatizar o que com você. Lembre-se que nessa situação eu só consigo selecionar um item, ou seja, se eu descobrir o item que está selecionado, ele vai executar a ação de devolver a quantidade lá para o estoque e vai fazer o que? Ele vai excluir o produto, perfeito? Do list box. E aí o que ele deve fazer? Ele deve parar de ficar procurando, porque não há outro item listado, selecionado, porque eu só consigo selecionar um item por exclusão. Então se eu sei disso, eu tenho que dizer para o meu código que ele não faça mais nada após isso. Então o que eu vou fazer? Ó? Exit for, ou seja, esse exit for faz com que esse for next aqui pare de ficar fazendo aquele loop até a quantidade de itens listados. Então eu vou colocar o meu exit for, vou ter aqui o meu end if para fechar a minha estrutura if que eu abri aqui, e possivelmente aqui vai ter o nosso next, se não me falha a memória, ó. Next x para fechar quem? Essa estruturazinha aqui for. Então deixa eu só tentar indentar aqui um pouco o nosso comando para ficar mais claro, ó. Então observe, ó, vou pegar essa estrutura, vejamos, vou pegar essa estrutura até aqui e observe, ó, vou vir aqui na minha barra, nessa barra superior aqui, clico
sobre ela, no meu botão editar, e eu posso clicar nesse carinha aqui, ó, recuo tab, ó. Observe que ele nada fez, porque vai ser esse carinha do lado, ó. Recuo deslocado, ó. Cliquei sobre ele. Observe que nada ele fez. Se eu clicar sobre este outro, o primeiro, observe que o primeiro é o que avança. O segundo é o que remove a tabulação, ou seja, remove o espaço. Então eu vou clicar nesse primeiro, ó. Cliquei. Se eu vir agora e selecionar esse carinha aqui, ó, e clicar novamente, observe que agora eu estou indentando aqui o nosso código, para ficar um pouco mais fácil para você, ó. Legal? Então, deixa eu colocar também isso aqui só para facilitar melhor ainda para nós, ó. Legal? Bom, isso aqui, como eu havia dito em outros vídeos, é super interessante que se faça. No entanto, isso aqui não vai influenciar em nada no nosso código. Perfeito? Vai processar da mesma forma, mas sempre é uma boa prática. Se você já tem esse hábito, continue mantendo. Deixa eu só também fazer aqui a mesma coisa para este outro, só para ficar mais... Pronto, ficar bem mais alinhado, beleza? Bom, entendido isso aqui, o que é que a gente vai estar fazendo agora, ó? Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso código para ver se é exatamente isso ou não, ó. Observe que aqui eu estou procurando o que estiver listado na minha variável x na nossa coluna 0. Então vejamos, ó. Eu vou colocar, primeiramente, eu vou executar sem ponto de interrupção e depois a gente executa com ponto de interrupção para ver se fica mais fixado e até para a gente fazer uma revisão no código, possivelmente, beleza? Então vamos lá, executar sem o ponto de interrupção por enquanto, ó. Vou executar aqui o nosso comando, formulário. Aqui na minha aba vendas, vou incluir um pedido. Observe, ó, o pedido de número, o pedido com a quantidade 2 e vamos só observar aqui, ó, na minha base de dados. Eu vou colocar o meu primeiro pedido, vou colocar o pedido número 2, ó, o produto de número 2. O produto número 2 tem 6 no estoque, se observarmos, ó. Então, vou dar aqui um enter. E observe que ele só tem agora 4 no estoque, ó. Bom, e agora o que é que eu devo fazer? Eu devo selecionar aqui o meu registro, vamos só colocar aqui. Vou selecionar aqui o meu registro. E vou clicar aqui no excluir. Vamos observar o que é que ele vai fazer, ó. Cliquei sobre ele. Apareceu aqui a minha janelinha, ó, aqui, ó. Gledson deseja realmente excluir o item do pedido. Lembre-se, ó, Gledson é o nome da minha máquina. Ó. Como eu havia dito, aqui vai aparecer o nome da sua máquina. Deseja realmente, que eu vou corrigir esse texto, excluir o item do pedido. Se eu clicar no não, ele nada vai fazer. Gledson, a exclusão do item foi cancelada. Até aí, ok, ó. Legal? Bom, se eu clicar aqui novamente no excluir item e agora eu decidir realmente excluir, vamos observar se ele vai devolver a quantidade aqui de 4. Vou dar um sim. E observe, ó. Erro em tempo de execução 13. Tipos incompatíveis. Vamos ver o que é que ele está reclamando aqui, ó. Vou clicar aqui no meu depurar. E observe que ele está reclamando aqui dessa linha abaixo, ó. Então, vamos primeiramente só dar uma olhadinha aqui o que é que ele está procurando. Lembre-se que esse find aqui, ele faz a procura. Ele está procurando esse carinha aqui que eu confesso a você que eu fiquei na dúvida no momento, ó. Deixa eu verificar aqui. A minha variável x, nesse momento, ela está recebendo o valor 2, perfeito? Que é exatamente o código do meu produto. Bom, depois eu faço o mesmo teste, depois eu faço o mesmo teste com o código de um outro produto maior. Porque eu confesso que eu fiquei agora na dúvida se ele está trazendo o valor da minha linha ou o valor do código produto. Aqui ele está me dando o número 2, que é exatamente o código do meu produto, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui no comando abaixo, ó. Esse comando em amarelo é o que ele está reclamando, ó. Minha variável lim. Lembre-se que eu não declarei algumas variáveis aqui, como eu não estou utilizando o Optional Explicit nesse momento, ele não está me forçando a declaração das mesmas. Então, deixa eu verificar o que é que ele está reclamando aqui, ó. Na minha cells, da minha linha, nesse momento, ó, eu tenho 4 no meu estoque, até aqui está ok. Eu estou somando com o valor que estiver aqui, ó. Ah, detalhe, ó, já encontrei aqui o erro. Observe, ó, quando eu coloco o cursor sobre ele, ele me traz o que é que está sendo listado nele, ó. Então, não é na minha coluna de valor 3, porque na minha coluna de valor 3 não tem a quantidade do que eu estou vendendo, tem a minha unidade medida, ó. Observe, ou seja, eu não estou conseguindo somar o valor que está nesse comando aqui com esse valor aqui, ó. Observe, ó. Então, o erro está aqui, ó. Então, se eu vir aqui, deixa eu só dar uma olhadinha no nosso listbox, ó. Então, lembre-se, ó, essa primeira coluna do listbox é a coluna 0.
embora você visualize ela como a primeira coluna, ela tem valor 0. A segunda coluna é a valor 1. A terceira coluna é a valor 2. A quarta coluna tem o valor 3. E aqui está a minha quantidade, ou seja, era o número 4 que eu deveria ter informado. Ou seja, eu estou manipulando a minha quinta coluna visualmente, no entanto é a quarta coluna que eu informo lá via código, beleza? E aqui será a minha quinta e aqui a minha sexta, ó. Beleza? Então, entendido isso, o que é que eu vou fazer para ajeitar o nosso comando, ó? Eu vou só tirar esse ponto, eu vou colocar esse carinha aqui novamente acima, basta eu pegar ele e arrastar, observe. E agora eu vou alterar aqui para 4, ó. Então, se eu pressionar o F8 para debugar esse código, já que ele está pausado, ó, vou pressionar o F8, observe, ó. Agora sim, ele está me mostrando aqui 2, que é a quantidade que eu tenho listado lá na minha coluna de número 5, que é a minha quarta coluna, ó, de valor. Então, estou pegando esse valor aqui, 2 mais quanto? 2 mais 4, ele vai retornar quanto para a minha lim da minha coluna 5, observe, ó. Vou pressionar o F8 e armazenando nela quanto? Vamos observar aqui, vai armazenar por... Observe, ó, 6, coloquei o cursor sobre ela e tá aqui, ó. Ou seja, pegou nada mais do que pegou o valor que está na minha própria CellsLin da coluna 5, que nesse momento tem 4. 4 mais a quantidade que eu havia vendido, estava tentando vender, era 2. 2 mais 4, obviamente, devolveu para ela própria 6. Se eu vier aqui, ó, na nossa janelinha do VBE, ó. Deixa eu tentar aqui, ver se eu consigo mostrar a você. Vou minimizar essa. E se observarmos aqui, ó, tá lá novamente o meu produto, ó, com 6 já em estoque. Perfeito? Ainda não removeu esse item, até porque eu ainda vou debugar a linha que remove esse item aqui, ó. Então vamos observar, ó. Vou colocar a janela aqui do VBE, vou tentar aqui ver se eu consigo posicionar ela aqui junto. Não vou conseguir aqui. Então, observe, ó. Vou pressionar aqui o F8. O que eu quero que você observe, ó. Vou pressionar o F8 e se eu voltar lá no meu list box, observe que ele sumiu, ó. Ou seja, removeu o item. Ou seja, removeu o item que estava no meu list index. Ou seja, eu descobri qual era o item selecionado e removi. E agora o que ela vai fazer? Ela vai vir aqui no meu próprio list box, que nesse momento eu tenho um registro incluso, e como ela vai atualizar o mesmo, possivelmente vai trazer lá o número 0 registros inclusos. No caso aqui, 0 registros. Foi o texto que eu digitei, ó. Então vou pressionar aqui o F8. E se eu for no meu list box novamente, observe, ó. 0 registros. Legal? E aí, se eu vim aqui novamente, ó, F8, lembre-se, como eu não tenho mais nenhum outro item, nesse caso aqui eu só adicionei um item. Mas se eu tivesse mais itens, ele executaria a mesma coisa. Ele não iria verificar mais itens, porque eu coloquei o exit for. Ou seja, encontrou o item que estava selecionado, ele para de verificar. Pois, como eu sei que eu só tenho um item selecionado, não tem necessidade de eu ficar verificando mais itens nessa situação. Então eu vou pressionar F8. Ó. Pulou. E terminou o nosso comando. E agora, como é que eu faria para forçar o meu usuário aqui, ao meu usuário, não descarregar o formulário enquanto o quê? Enquanto ele não decidir se ele vai salvar o pedido ou se ele vai excluir o item. Por quê? Porque lembre-se, toda vez que eu adiciono o item a esse listbox, eu estou subtraindo uma base de dados. Então, imaginei que você adicionou um produto, ele subtraiu do seu banco de dados, subtraiu lá do seu controle, que você tinha 6 em estoque, por exemplo, tirou 2 e momentaneamente está aqui no seu pedido. E aí você vem aqui, fecha o formulário e aquela quantidade que estava comprometida de 2, que estava parcialmente vendida, você não confirmou a venda e também não excluiu do seu pedido. Ou seja, aquela quantidade de 2 cadastrada subiu e aí você fica sem saber para onde é que foi. Então, para evitar essa situação, eu tenho que não permitir que o meu usuário feche esse formulário enquanto eu tiver itens dentro desse list box. Como é que eu devo fazer isso? Ó? Nesse momento eu vou fechar aqui, desenvolvedor, Visual Basic, exibir o meu Project Explorer, FM principal. Eu poderia ter ido diretamente lá pelo próprio jornal do VBE, mas vamos por aqui mesmo. Ó. Duplo clique no meu formulário, estou aqui dentro do evento Initialize, ou seja, dentro do evento que quando o meu formulário inicializa, ele já executa alguma ação. No entanto, o evento que vou utilizar será o evento Carry Close, ou seja, quando eu clico lá naquele botão X do formulário,
ele vai executar alguma ação. Então, para que eu possa manipular o evento queryClose, basta eu vir aqui com o meu userForm selecionado, estou dentro da estrutura aqui do userForm, e vou mudar de Initialize para queryClose, ó. Tá aqui ele, ó. Legal? Então, com ele selecionado, tá aqui, ó, queryClose. E eu vou manipular esse cara aqui, ó, o cancel e o close mod. Ou seja, eu vou manipular essas duas variáveis aqui da instrução, ó. Então, basicamente, o que é que primeira coisa que eu tenho que fazer? Verificar se tem algum item listado lá naquele listbox. Então, a primeira coisa é bem simples, ó. Vou colocar aqui um if e vou colocar o seguinte comando, ó. Se o meu mi.listb pedidos, que é aquele listbox onde eu adiciono meus pedidos, se o meu ponto list count, ou seja, se a contagem dos meus itens listados for, se ele for o quê? Se ele for maior, do que 0, isso quer dizer o que? Que eu tenho algum item listado, perfeito? Então, se ele for maior que 0, eu vou fazer alguma ação. Na verdade, vamos fazer o contrário, ó. Se ele for menor ou igual a 0, ou seja, se eu não tiver nenhum item selecionado, simplesmente eu vou utilizar o meu unload me, ou seja, eu vou descarregar o meu formulário, como está acontecendo até o momento. Se eu não tiver nenhum item listado, o que é que eu vou fazer aqui? Perdão, se eu tiver algum item listado, o que é que vamos fazer aqui, ó? Bom, se eu tiver algum item listado, eu vou primeiro emitir uma mensagem ao meu usuário em messagebox. Vou utilizar aqui o meu envar, entre parênteses, entre aspas duplas, o nosso username, fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses e vou concatenar com a mensagem que eu queira informar ao meu usuário. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, ó, Gledson, vai aparecer lá, Gledson, você não pode fechar o formulário, enquanto houver pedido ativo, ou bote o texto aí que você preferir, beleza? Então, Gledson, você não pode fechar o formulário enquanto houver pedido ativo. Fecho aspas duplas, vírgula, e aqui eu vou utilizar o VB critical, vírgula, entre aspas duplas, o título do nosso sistema, o controle de vendas. Bom, para que eu possa visualizar todo esse texto, você já sabe perfeitamente o que é que eu vou estar fazendo aqui. Vamos fazer aqui da seguinte forma, vou dar um underline aqui e um enter, perfeito? E vou fazer a mesma coisa aqui também, ó. Vou dar um underline e vou dar um enter. Legal? Então aqui, lembre-se, eu não estou quebrando a minha mensagem para parecer um parágrafo. Aqui eu estou apenas quebrando o comando, beleza? Tudo isso aqui o VBA vai interpretar com uma única linha. Bom, só isso daqui não vai ser suficiente. Observe, vamos fazer um teste, ó. End if. Será que somente isso aqui vai fazer o meu usuário não conseguir fechar o form? Então, ó, bom, eu confesso a você que durante a gravação o vídeo parou. Então eu não sei se foi gravado uma execução do comando que estava fazendo, beleza? Então, você que estiver acompanhando o vídeo, peço desculpas e eu vou continuar aqui a programação de onde eu acredito que não foi gravado. Caso tenha sido gravado, fica mais aí de conhecimento a você. E caso tenha passado alguma coisa que eu não tenha gravado e tenha feito, possivelmente no próximo vídeo eu vou dar ênfase, beleza? Então vamos lá. Bom, então o que eu estava explicando que possivelmente não foi gravado? Eu estava explicando aqui a parte de não fechar o formulário. Ou seja, eu venho aqui, nesse momento eu posso vir aqui, adicionar a quantidade que eu quero vender, a quantidade do meu produto. Observe. E se o meu usuário vir aqui e fechar o formulário, é permitido. Ou seja, eu perco aquela quantidade comprometida. Então, para que eu não venha perder a minha quantidade comprometida, eu quero forçar o meu usuário a só conseguir fechar o formulário se ele se decidir se vai salvar a venda ou excluir o produto. Para quê? Para que
eu não perca a quantidade comprometida, ó. Porque o que acontece? Toda vez que eu faço isso, toda vez que eu adiciono um produto ao meu carrinho lá, eu estou comprometendo uma quantidade. Ele está saindo da minha base de dados, do meu estoque. Então, enquanto eu não salvar a venda, essa quantidade está perdida. Enquanto ela está temporariamente ali no list box, e se eu fecho o formulário, ela não é devolvida. Ou seja, aquela quantidade a gente tem no físico, mas registrada a gente não a tem. Então, para evitar essa situação, a gente vai inibir o meu usuário de fechar o formulário se eu tiver algum item adicionado. Então, volto a frisar, não sei se isso foi gravado, creio eu que não foi, então por isso que eu estou refazendo isso daí, beleza? E caso eu não tenha gravado algo que eu fiz, que foi até aqui, onde eu estava também fazendo juntamente com você, que era a exclusão aqui do pedido, eu estava programando aqui o btn excluir pedido clique. Então tá aqui a programação que foi feita até aqui. E caso eu não tenha gravado alguma coisa, no próximo vídeo eu vou dar dando alguma ênfase, beleza? Então, resumindo, foi gravado até aqui, mais a programação do Carry Close, do evento Carry Close do meu formulário, que eu vou refazer agora. Então vamos lá. Eu quero inibir o meu usuário de fechar o formulário. Então simplesmente eu vou aqui, vou localizar o meu objeto, que é o meu userform, eu posso digitar, ó, user, já localizei, userform, e vou mudar do evento initialize, ou seja, quando ele inicializa, para outro evento, o evento Carry Close. Então, quando eu clicar no X, ele vai executar alguma ação. Aqui eu selecionei o Remover Control, não é esse o evento, ó. Carry Close, é esse daqui, ó. Ou seja, quando eu clicar lá no meu X, ele vai executar uma ação. E que ação será essa, ó? Observe, eu estou dentro do Carry Close, eu vou lhe adiantar que eu vou manipular esse carinha aqui, essas duas variáveis, ó. A Cancel e o Close Mode. Então, primeiramente, vamos entender na prática. Como é que eu faço para verificar se tem algum item listado? Porque se eu sei que tem algum item listado, eu não quero fechar o formulário. Então, primeira coisa, vou colocar minha estrutura if e vou colocar o meu mi.listbpedidos. E após informar aqui o nome do meu objeto, eu vou fazer o quê? Vou utilizar aqui o meu .listCount, ou seja, a contagem dos meus itens listados. E eu vou verificar o quê? Vou verificar se ele é menor ou igual a 0. Isso quer dizer o quê? Se eu não tenho nenhum registro. Se eu não tenho nenhum registro, eu vou permitir que o meu usuário consiga fechar o formulário pelo X. Então, simplesmente eu vou colocar aqui, ó, um load me, ou seja, com esse comandozinho aqui básico, eu descarrego o formulário. Aqui eu não fecho a planilha, apenas descarrego o formulário, beleza? Caso o meu usuário tenha algum item listado, então essa condição vai ser falsa e vai executar o que estiver abaixo do meu else. Então, o que é que eu vou querer fazer abaixo do meu else? Ou seja, se eu tiver algum item listado, ele não vai poder permitir que o meu usuário feche o formulário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é emitir uma mensagem ao meu usuário. msgbox, envy, o nosso envy, entre parênteses, entre aspas duplas, o nosso username. E fecho aspas duplas e posso fechar o meu parênteses. E vou concatenar com a seguinte mensagem. Bom, entre aspas duplas, vou dar o espaçamento. Gledson, vai a mensagem, vai o username que vai ser retornado. Gledson, você não pode. Gledson, você não pode fechar o formulário. Deixa eu verificar aqui. Gledson, você não pode fechar o formulário. Desenvolvedor Visual Basic, para voltar para a nossa jornada do Visual Basic. Gledson, você não pode fechar o formulário com produto adicionado. Fecho aspas duplas, vírgula. Vou utilizar aqui o meu VB Critical, ou seja, o símbolo de Critical dentro da minha mensagem. Vírgula, aspas duplas, o título do meu sistema, o controle de vendas. E fecho aspas duplas. Se eu der um Enter, observe que o nosso comando ficou um pouco escondido. Então, para que possamos ver tudo aqui na tela, eu vou colocar um underline aqui e vou dar um Enter. Ainda não ficou todo visível, vou também fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou colocar um underline e vou dar um Enter. Lembrando que sempre a gente deve dar um espaçamento, beleza? Aqui no meu caso eu já tinha um espaçamento, então eu só o aproveitei, ó. Beleza? Para quebrar uma linha no VBA, você dá um espaço, um underline e depois isso dá um Enter. Bom, feito isso, o que é que eu vou fazer, ó? Vou colocar o meu end-if e vamos fazer um teste, ó. End-if. Será que só isso aqui vai funcionar? Vamos observar na prática, ó. Vou vir aqui no meu formulário, chamei,
Se eu vir agora, nesse momento eu não tenho nenhum item listado. Então, se você concorda comigo, agora eu consigo fechar o formulário. Vamos ver se vai permitir, ó. Fechou. Legal? Até aí tá ok. E se eu tiver algum item listado, ou seja, algum item adicionado? Ó, vou colocar aqui a quantidade, por exemplo, de 3 e o meu produto número 1. Vou dar um Enter, adicionou. Se eu tentar fechar o formulário, observe, ó. Gleidson, você não pode fechar o formulário com produto adicionado. Bom, então quando isso ocorre, eu vou dar um OK. E aí, o que eu devo fazer? Ou eu excluo o pedido, ou eu salvo a venda. Se eu der um OK, observe que mesmo assim ele ainda permite que o meu formulário seja descarregado. Ou seja, o meu formulário, o que aconteceu para que você entenda? Ele emitiu aquela mensagem de alerta, no entanto, ainda está permitindo que eu feche o formulário. Então, para inibir isso daí, o que eu devo fazer? Ó, vou manipular o cancel e o close mode. O close mode é um modo aqui do fechamento do meu form. E o cancel é nada mais do que, se ele for verdadeiro, eu estou desabilitando. Se ele for igual a false, que é o padrão, ele está habilitado que seja fechado o formulário. Então, o que eu devo fazer aqui? Ó? Uma outra estrutura if. Ó. Vou colocar aqui um if o quê? If close mode, ou seja, o modo aqui do meu formulário. Close mode igual VB form control menu, ou seja, o menu aqui de controle do meu formulário. Bom, então, se o formato do meu controle de menu for o quê? Se o meu cancel, observe, ó, como a lógica é bem simples, ó, se o meu cancel for igual a true, isso quer dizer o quê? Que eu estou desabilitando o fechamento pelo X. Ó. Então, cancel igual a true. Bom, se isso aqui for verdadeiro, vou colocar o meu end if. Observe que eu não vou colocar um else, porque se ele não for verdadeiro, ele só pode ser false. Então, observe, ó, meu close mode, que nada mais é do que essa própria variável do sistema, e o VB form control menu, ou seja, o modo no meu controle menu. Se o meu cancel, que é esse carinha aqui, se ele for igual a true, ou seja, se ele for verdadeiro, eu não vou permitir que o meu usuário clique no X. Ou, aliás, eu não vou permitir que o meu usuário feche o formulário pelo X. Ó. O X vai continuar aparecendo, eu só vou inibi-lo. Então, nesse momento, eu não tenho nada listado nesse list box. Então, se eu clicar sobre ele, ele fecha. Até aí, ok. Agora, se eu vir aqui adicionar um produto, ó. Basta ter um único produto. Se eu vier aqui e tentar fechá-lo, ele continua emitindo aquela mensagem: Gleidson, você não pode fechar o formulário com o produto adicionado. Dê um OK. Observe que ele não fecha mais o formulário. Ó. Legal? Ou seja, isso daí força e deixa muito mais profissional a nossa aplicação. Mas, no entanto, como eu estou subtraindo a quantidade do meu estoque toda vez que eu adiciono, é de fundamental importância que eu tenha um comando como esse. Então, o que eu devo fazer? Se eu vir aqui e excluir o meu produto, caso eu não queira realmente vendê-lo, ou se eu quiser vendê-lo, eu clico no salvar. Se eu vir agora, observe que ele fechou. Ó. Então, o nosso canal Programador Excel VBA tem uma meta particular para este ano de 20 mil inscritos. Então, conto com a sua ajuda para que esse canal possa chegar a mais pessoas, para que mais pessoas aprendam Excel de forma gratuita, assim como você tem aprendido conosco. Então, se você já foi inscrito, compartilhe esse vídeo ou o link do nosso canal nos grupos de Facebook, WhatsApp e Telegram que você faz parte, para que mais pessoas conheçam esse trabalho e para que esse canal possa chegar a mais pessoas e possamos trazer conteúdos com mais qualidade a você. Se ainda não for inscrito, tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias. E aguardo para o nosso próximo vídeo. Valeu!